Então, bora falar desse caso aqui. Já tinha prometido há um tempo e vamos falar aí, um casinho de classe 2, tá? Vamos fazer a análise completa desse caso, desde a cefalometria até, sabe, tudo, todas as etapas. Vamos lá. Primeira coisa, olhando clinicamente ele, a única coisa que eu posso falar aqui é que ele tem um desvio de linha média inferior para o lado esquerdo. Pouca coisa, ligeiro, né? Aqui, mas notando também que de um lado ele está em classe 2 e do outro lado ele está em chave. Desse lado ele está em chave, do outro lado ele está em meia classe 2. A gente já logo nota esse desvio. Só que esse desvio aqui, não vou falar disso agora. Vamos por etapas. Beleza. Olhando aqui, o que a gente tem certo? Temos uma classe 2 desse lado, meia classe 2 do lado direito, ok? E mais o que? Temos uma atresia maxilar, temos inclinação de incisivo, beleza. Basicamente essa é a condição que a gente vê agora em boca, né? E o que a gente quer fazer é devolver uma classe 1. Vamos lá para a cefalometria agora. Temos o caso em boca e vem para cá, vem para a cefalometria. Eu já vi que é uma paciente de classe 2. Daí, nós temos que olhar os fatores relacionados à classe 2. Tipologia facial dessa paciente. Vamos lá, profundidade facial dela. Aqui. Profundidade facial está diminuída, o que me leva a dólico, ok? Um Dzinho. Ângulo do eixo facial também está diminuído, mais um Dzinho. Altura facial inferior. Altura facial inferior, cadê? Tá aqui, tá normal. Então seria um Mzinho. Mais o que? Meu ângulo do plano mandibular tá aumentado. Ângulo do plano mandibular aumentado quer dizer que é dólico. E por último a gente tem o arco mandibular, que está, acho que aqui do outro lado, ó, arco mandibular, que está diminuído. Arco diminuído nos leva a Dzinho, dólico facial. Então, de cara aqui a gente tem uma paciente que é dólico. Então, beleza, já sei a tipologia, já sei que é dólico, né? Vamos voltar. O que mais é interessante agora para a correção de uma classe 2? A gente tem que saber se o problema é esquelético ou dentário, ok? Então, eu já sei que a tipologia é dólico, já vou saber o que isso vai me influenciar. E agora a gente vai ver o que essa paciente, se ela é esquelética ou não. Os campos que a gente vai analisar para a questão de classe 2 são o seguinte. Um dos principais, profundidade facial e, cadê aqui? Profundidade maxilar. O que isso vai me dizer? Quem está envolvido com uma classe 2? A minha profundidade facial está diminuída. Se ela está diminuída, indica que a minha mandíbula está causando uma classe 2. Então, ok, já achei um problema. Tá? Já sei que a minha mandíbula é causadora de alguma coisa. Mas será... Eita, caramba. Voltando aqui. Mas será que a minha maxila também está causando? Aí a gente vem aqui ver que não tem nada. Se não tem nada, ela está normal. Então, até então, a única causadora aqui é a minha mandíbula, que eu vi aqui na profundidade maxilar, que está diminuída. Uma observação. A maioria das classe 2, 70% ou 80%, se eu não estou enganada, de classe 2, tem origem, o quê? Mandibular. Mandibular, tá? Então, essa entrou mais uma na classificatória. Só que eu vou parar minha análise por aí? Não. Eu já sei que é um paciente dólico facial. E quando a gente tem alteração da profundidade facial, minha profundidade facial está alterada. O que eu vejo junto quando tem alteração? É interessante a gente ver o comprimento do ramo. O comprimento do ramo está aqui, ó. Não vai ter escrito aqui comprimento do ramo, mas o comprimento do ramo é esse aqui. Altura de face posterior. E ela está
diminuída. Se eu tenho um comprimento do ramo em um paciente dólico facial e ele está diminuído, a minha tendência é que minha mandíbula ela faça um sentido horário, tá? Causando mais ainda uma classe 2. Não entendeu? Vamos explicar mais fácil. Ó, por isso que é interessante a gente analisar isso aqui, cara, é uma baita de uma informação. Ó, temos aqui a mandíbula. Vou tentar desenhar uma mandíbula aqui, né? E a altura facial posterior, o que que ela é? É essa distância aqui, tá? A distância do, ai caramba, do GO com CF. E essa aqui é a distância, é o comprimento do ramo, gente. Isso aqui é o comprimento do ramo. E em um paciente dólico, quando o comprimento do ramo é curto, a tendência da minha maxila a girar é no sentido horário. Então ela faz esse giro. Um giro, ó, pra trás. Tá ok? Se eu tenho o meu ramo longo em um dólico facial, ó, não sei se está feito, deixa eu repetir isso aqui. Supondo que é longo, tá? A rotação da minha mandíbula vai ser em sentido anti-horário, para este lado, e esse seria para este lado. Deu para entender? Beleza. Então, eu já sei que minha altura facial posterior está menor, então tá rolando um sentido horário aí. Já sei que está causando uma classe 2. Segundo ponto que a gente vai avaliar também, comprimento do ramo, tá? Cadê o comprimento do ramo? Ó, comprimento do ramo, acabei de falar. Comprimento do corpo. O comprimento do corpo também está diminuída, tá? Se está diminuída, tendência classe 2. A posição do meu ramo, isso aqui tudo são fatores de classe 2, também está diminuída. E, deixa eu lembrar mais o que, comprimento do corpo, já falei, altura. Eu acho que eu falei todos, a posição do ramo. Ah tá, outra coisa, posição do ramo também indica uma rotação de mandíbula no sentido horário, que foi aquele que eu expliquei, tá? É uma posição mais posterior lá na fossa mandibular, levando aqui a classe 2. Então, assim, a maior dica daqui é sempre analisar aqui, ó. Sempre analisa a profundidade facial. Tem alteração? Corre aqui no comprimento craniano, na altura facial posterior e vê a alteração. Se essa alteração aqui, ela está diminuída, eu tenho uma tendência rotacional em sentido horário, tá? Lá para minha fossa mandibular, tá? Mas posterior em relação à maxila, aliás, desculpa. Se eu tenho essa alteração, eu tenho uma alteração, ele me indica dólico, e além de me indicar dólico, ela leva a uma classe 2, colocando a mandíbula em posterior relação à maxila. Se eu tenho, ao contrário, ela está fazendo uma tendência anterior, se está positiva, tá ok? Ao contrário do sentido horário, vai ser o anti-horário, ok? Beleza, então eu já sei que minha mandíbula está sofrendo uma rotação, tá? Em sentido horário, já sei que meu paciente é dólico, já sei que meu paciente tem um problema mandibular, e agora eu vou fazer uma análise de perfil. E sei que ele é classe 2. Vai ser um monte de coisa. Vamos anotar aqui. Ó. Então, ele é dólico, mandibular. Vou botar aqui mais, assim, com rotação. Classe 2. E eu também já vi que tem uma atresia lá, né, na maxila. Beleza? Isso aqui foram alguns pontos que eu já vi. Já sei 4 coisas do meu paciente. Vamos voltar aqui. Vamos fazer uma análise de perfil agora. Numa análise de perfil, a análise estética de Hicks, por exemplo, ele traça a ponta de nariz com ponta de mento. Seria isso aqui. Tá, passou um pouquinho ali. Vou pegar uma linhazinha aqui. Vamos botar ela. Mais fácil. Aqui. Tá? Essa é a análise estética de Hicks. Ponta de nariz com ponta de mento e lábios. Quando os lábios eles estão aquém, tá? Atrás aqui dessa linha, até 2 milímetros. Se tiver aquém em 2 milímetros, não devem ser tratados com exo, tá?
Isso aqui leva muito em consideração também, gente, é tecido mole, né? E se o paciente tem um nariz muito grande, vai estar aquém, né? Então, assim, também tem que ter um pouco de senso, né? E outra análise também é aqui, ó. O nasolabial. A gente compara o lábio superior, é um ângulo formado, né? Com o nariz e o lábio superior. Esse ângulo formado aqui, menor que 90, ou seja, ele estando, supondo que ele esteja dessa forma, né, mais fechadinho, quanto mais fechado, mais biprotusão o paciente estaria, tá? Peraí. Ó, se ele estivesse dessa forma, mais fechadinho, quanto mais fechado, mais biprotuso o paciente está, ele tem indicação para exo. No meu caso aqui, ela não tem indicação para exo. Olha como é que o ângulo está aberto. A gente leva até, se eu não estou enganado, é 110, tá? Menor que 90, exo, até 110, vai. É um ângulo satisfatório, né? E no mínimo 90, 80, 90. Só que existe uma variação também, né, gente? Existem pacientes que têm os lábios mais grossos, existem... para cada raça tem uma variação, mas não vou entrar assim nesse mérito. Eu acho que leva muito também senso nessa parte. Então, nesse caso aqui, o meu perfil não me permite fazer uma extração. Você imagina, antigamente, o pessoal, eles faziam muita extração na ortodontia mais antiga, bem mais antiga. E os pacientes, eles terminavam com um perfil muito retraído, né? E isso, para mim, análise de perfil é uma análise crucial, porque a gente está mexendo com a face do paciente, no geral. Você já deve ter visto ou reparado alguém, eu já ouvi isso, uma pessoa virar e falar simplesmente assim, ai, fulano de tal botou aparelho, mas ficou mais feio. Poxa, um perfil desse vai fazer extração, o perfil da pessoa vai parar aqui. Você imagina? Calma aí, vamos voltar. Ó, o nariz do meu paciente vai aumentar, o meu perfil vai diminuir e eu paro com o meu perfil lá atrás. Não entrou muito bem o desenho não, mas o perfil dela vem para trás aqui, tá? E o nariz, consequentemente, esse perfil aumenta, isso aqui fica para trás. Né? Então, assim, muito cuidado na hora de fazer exo, em casos que não tem perfil para isso. Se fosse um paciente de lábios mais grossos, disfarçaria mais, mas olha o paciente que eu tenho aqui. Eita. Olha como a paciente tem um perfil fino, aliás, um lábio fino. Tá? Esse lábiozinho aqui não vai disfarçar uma retração. Então, o paciente não é para exo. Por quê? Uma das formas de tratamento seria o quê? Exo. Exo do 24, ou 14 do 24. Retrair incisivos. Termina aqui em 2. Faz a mesma coisa do lado de cá, perde a ancoragem. É tudo muito lindo. Só que você veio aqui e ferrou com o perfil da paciente. Tá? Retraiu todo mundo ali, vai ficar aquele perfil lá atrás e o nariz aumentado. Então, assim, cuidado. Vamos voltar aqui. Beleza, já vi meu perfil não é um perfil para extração. Já sei que meu problema é esquelético mandibular. Calma aí, vamos escrever aqui, ó. Vou botar aqui perfil. Não, vou botar assim para simplificar. Exo. Sai daí. Exo. Ok? Então já sei 5 coisas do meu paciente. Adólico, mandibular, classe 2, atresia, perfil não exo. Vamos começar o tratamento. Começando o tratamento, a primeira coisa que a gente faz, alinhar e nivelar. Tá? Alinhou e nivelou, coisa que eu sempre falo, para corrigir um problema sagital, tá? Ela tem um problema sagital, para corrigir esse problema sagital é sempre necessário corrigir problemas verticais, né? Se tiver um overbite, nesse caso tá maravilhoso, tem um overjet aqui bem bom, a gente consegue fazer esse avanço, né? Nesse caso, o vertical anterior dela não temos, porém nós temos um problema transversal, que é um pouco de atresia. E isso também é um travamento. Então, beleza. Fez alinhamento e nivelamento. Uma das possibilidades é a gente fazer o quê? Fazer um arco vestibular. Quem não lembra o que é um arco vestibular, é aquele arquinho que passa aqui em cima, assim. Você está num tubo triplo lá de molar, tá? Tem que botar um tubo triplo. Coloca um arco vestibular. Como é que é a ativação dele? Você vai fazer 2 centímetros. 2 centímetros, dá para fazer em 3 semanas. Ativação, vou botar assim. Ativação de 3 em 3 semanas, dá para fazer.
E a força usada é de 200, em média, tá? Mais ou menos. Vou botar aqui 250. 200, vou botar 200 a 250, tá? Beleza. Isso aqui é um método. E quando que você usa esse método aqui também? Quanto que eu vou usar? Deixa eu tirar aqui. Eu uso slot 018, tá? E na minha sequência de nivelamento e alinhamento, no fio 17 por 25, no NIT 17 por 25, dá para colocar um arco vestibular. Por que neste fio? Porque como é um fio perto do meu slot final, né, do meu tamanho final, eu vou ter um maior controle de torque. E o bracket que eu uso, ele tem uma angulação negativa aqui atrás também. Então faz com que meu dente ele venha de corpo controlando o meu torque, para que não aconteça o quê? Uma inclinação da coroa. Se ela está nessa posição e acontece uma inclinação, eu boto um arco vestibular. A tendência do arco vestibular é fazer o quê? Aqui, ó, passei um arco vestibular aqui. A tendência, quando você ativa o arco vestibular, você joga ele para fora aqui assim, ó. Com 2 centímetros, tá? Você faz essa inclinação de 2 centímetros e bota ele aqui para dentro. Aí ele vai fazer uma força para ir para fora, certo? Então ele vai estar expandindo esse perímetro aqui. Quando você faz essa ativação, para não correr risco do meu dente, ao invés de vir de corpo inteiro para cá, igual a minha setinha seria o meu dente, para não correr risco dele fazer isso aqui, ao invés dele vir reto assim, ele não fazer isso, eu boto um slot. Eu boto quando eu estou num fio mais grosso, tá? Num fio retangular, 17 por 25. Pra quê? Pra ter controle de torque. E vir mais de corpo. Porque senão eu faço inclinação, isso aqui dá recidiva depois, que é uma beleza. Beleza. Uma variação do arco vestibular, por exemplo, é com fio de TMA. Ao invés da gente fazer o arco, fazer a dobra, fazer a ativação, o bom do TMA é que ele mantém essa ativação. TMA 0.8. Aqui, tá? E como é que você vai fazer? Tem os bracketzinhos aqui. Todo mundo alinhadinho, niveladinho, bonitinho. Você vai pegar o fio de TMA por cima do outro fio, no 17 por 25, no meu caso. Vai colocar ele aqui. Passa para o outro lado. Coloca ele aqui, entre os molares, tá? E ele tem uma memória, certo? O fio, vamos apagar isso aqui. O fio você vai colocar ele aqui assim. Ele é reto, né? Ele é reto assim. Aí você encaixou ele aqui. A tendência dele é fazer o quê? Vir para fora de novo. Então ele vai começar a fazer esta força aqui. E daí você vê a força que está sendo feita, tá? Para quê? Para na hora que chegar aonde você quer, normalmente a gente sobretrata um pouquinho, porque tem um risco de recidiva, né? E chegou onde você quer, vamos travar. Beleza. Corrigir o meu problema transversal, né? O que eu vou corrigir agora? Corrigir tudo que me travava. Tudo que me trava é o quê? Problemas verticais, problemas transversais. Estou com tudo corrigido, vamos corrigir meu problema vertical. E qual seria a correção do meu problema vertical? Vamos lá. Eu fiz a enquete lá no Instagram e botei algumas possibilidades. Botei as extrações, eu já expliquei o porquê eu não faria, por causa do perfil da paciente. Tinha botado também um perfil lá, eu vi que algumas pessoas colocaram, mas expliquei o meu motivo de eu não fazer isso, tá? Eu também acho que ninguém deveria fazer, que não vai ficar legal. Enfim. E botei também a possibilidade de um uso de elástico de um classe 2. Então, vamos pro elástico. O elástico de classe 2, ele nada mais é que isso aqui. Isso eu já falei aqui, que quais são as forças dele. Força extrusiva e força de mesialização. Nessa parte aqui ele tem uma força extrusiva e uma força de distalização. Agora vocês lembram que lá na minha cefalometria eu falei que minha paciente é uma paciente dólica, que ela tem uma profundidade facial diminuída e que com a profundidade facial a gente analisa aqui ó, a altura da face posterior. E quando o ramo, no caso é comprimento do ramo, tá gente? Quando o comprimento do ramo ele está diminuído, ele tem uma rotação da mandíbula em sentido horário.
E aqui no meu elástico de classe 2, se eu jogo uma força para cima aqui, eu tenho uma tendência extrusiva. Se eu extruir isso aqui, o que vai acontecer com a minha mandíbula? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui. Tá? Se eu usar o elástico, extruo aqui e a minha mandíbula, se aqui aumentar, tá? Se essa parte aqui aumenta, experimenta colocar alguma coisa lá atrás, morder alguma coisa lá com seus molares. Uma coisa bem simples. Bota o dedo aí e morde. A sua frente vai acontecer o quê? Ela vai abrir, certo? Então, nada mais eu fiz que uma rotação da mandíbula em sentido horário. Então, se eu por acaso extruir os meus molares, eu vou rodar minha mandíbula para trás. E eu não quero que isso aconteça, que eu pioro a minha classe 2. Então, assim, além de tudo isso, eu tenho uma paciente que ela tem 35 anos. Um problema mandibular. A eficácia de um propulsor, a gente joga até uns 30. Eu ainda vou estar dando uma arriscada para ver a eficácia dele. Isso tudo conversado, tá? Extremamente conversado. Já falei das tentativas, do que a gente vai fazer, tudo conversado. E, além de tudo, o propulsor não depende do paciente ficar usando elástico, tá? Ele vai me dar as forças que eu vou querer. Vamos lá, vamos simular. Aí você já viu por que eu não usaria o elástico classe 2. Cara, ele daria muito certo, porque ele iria baixar essa parte aqui pra mim, entendeu? Mas o meu medo é o seguinte, é essa relação aqui de trás, tá? E a colaboração do paciente. Então, e pro tamanho também da overjet, eu acho muito mais interessante um propulsor. Por quê? Como é que o propulsor atua? Ele fica aqui, né, no molar, e vem aqui. Calma aí. E vem aqui pro canino. Vou botar uma seta, porque é isso aqui que ele faz. Ele é uma mola que ele pega e faz isso aqui. Ele empurra a minha mandíbula para frente. Lógico que toda ação tem sua reação, óbvio. E o que acontece? Do mesmo jeito que ele empurra a mandíbula para frente, ele empurra a minha maxila para trás. No caso, a mandíbula ela sofre um efeito ósseo e dentário, né? Minha mandíbula, ósseo, dentário. Ok? E a minha maxila, ela também, ela sofre mais um efeito dentário. Tá? Um efeito de dente. Eu acho interessante sim. Eu já até pedi, ela tinha os sisos. Aqui, ó. Já tirei os sisos. Sabe uma coisa que eu tava lendo que é super interessante também? Tira o siso, quando você for colocar o propulsor, perto do momento de botar o propulsor. Tá? Eu já tinha pedido para tirar e li sobre isso depois. Então, assim, não que não vá resolver, tá, gente? Mas como tá acontecendo ali uma regeneração óssea e tal, a movimentação fica muito mais fácil, ela acontece mais rápido, assim, falando a grosso modo, tá ok? Então, quando você estiver perto de botar o propulsor, você pega e tira os sisos. Isso é uma das ideias. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, o meu propulsor, ele vai levar minha mandíbula para frente, vai ter o efeito dentário também, e vai aqui na minha maxila fazer um movimento de mesialização. Só que não vai ser uma mesialização, né, gente, igual uma extração, né, que vai afundar muito mais o perfil. Vai ser pouca coisa, vai ser mais equilibrado, porque a mandíbula vai sofrer muito mais efeito do que a minha maxila. Porque, mais uma vez, sempre falo, ainda faço minha âncora feia aqui, ó. A maxila, ela ancora. E a mandíbula sofre muito mais movimentação, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, tá. Outra coisa. Outra correção também que eu esqueci de falar, uma correção da atresia aqui, é os elásticos intermaxilares, que pegariam da parte vestibular dos incisivos inferiores e da parte palatina do incisivo não, gente, do molar, dos molares inferiores e na palatina dos molares superiores, né, fazendo isso aqui. O efeito disso aqui é jogar os dentes superiores que estão nessa posição para esta posição e os incisivos inferiores que estão, incisivos não, molares inferiores que estão nesta posição para esta posição, tá? Daí eu faço o meu encaixe bonitinho aqui de molares, assim. Tá ok? Só que, lembrando, o elástico intermaxilar, ele tem um efeito mais de inclinação e também de extrusão, tá? Então ele tende a dar uma extruídazinha aqui, e você tem que ver se isso é favorável para você ou não. Eu acho mais interessante até os arcos, ou arco vestibular, ou a variação da técnica com TMA, tá? Em relação ao propulsor, esqueci de falar outra coisa também. O propulsor, você tem que colocar ele de 6 a 8 meses.
E depois você vai usar um elástico até completar 1 ano. Então colocou aqui, tem que bater 1 ano. Tá? Para o quê? Para ocorrer a mineralização óssea, tá? Da matriz óssea. Então, em caso de propulsor, a regrinha é esta. E mais pra frente eu vou jogando caso pra vocês do que tá acontecendo, de como é que tá fluindo, tá? E vou mostrando. Se tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale sobre algum conteúdo que eu não aprofundei aqui, é só me falar que eu falo, tá bom? Ó, obrigado por ter chegado até aqui comigo no final. E dúvidas é só escrever aí embaixo. Valeu, meus amores, beijão.